Seus olhos, dois abismos calmos, percorrem as imagens granuladas nos idos de 1961, onde homens comuns, de terno e gravata, obedeciam. Não há uma ordem militar explícita, mas há uma voz por trás de uma tela, há uma figura de autoridade. Eles aplicavam choques, ou assim acreditavam, a um desconhecido. O ar denso da história pesa sobre os ombros. O horror não começa com o grito, mas com o silêncio complacente que o precede. A obediência cega nasce não da coerção física, mas de uma erosão quase invisível da vontade. A mente coletiva, nesse palco inicial, ensaiava seus primeiros passos de submissão. Um experimento, dizem, mas era um espelho frio, apontado para a essência mais sombria da psique humana. Uma fissura, um convite ao abismo. O som de um estalo. Não era o dos choques, mas o da alma se partindo. Imagine-se lá, à beira da decisão. A voz do pesquisador que insiste. O tremor no coração do aluno fictício. Por que continuamos? Mergulhamos nas minúcias daquele pânico contido. A psicologia da submissão em grupo não é um raio que cai, mas uma névoa que se adensa. Ela cega, sufoca, até que a própria ideia de resistência parece absurda, irracional. A pressão de influência coercitiva de massas não exige gritos ou correntes, ela se insinua nas pequenas concessões, nos olhares de aprovação do grupo, na vergonha de ser o único a discordar. A mente racional é bombardeada. O indivíduo, isolado em sua própria consciência, começa a racionalizar o impensável. Ele deve saber o que faz é para o bem maior. A linha entre o certo e o errado borra-se, dilui-se, até desaparecer no turbilhão da conveniência social. Como resistir à pressão de obediência cega em grupos quando a própria estrutura do seu pensamento é reformatada para aceitar o inaceitável? E depois, o vazio. Aquele buraco na alma de quem obedeceu e se calou. Revisitamos a história, não apenas os atos, mas as cicatrizes deixadas. O trauma. Histórico coletivo não é uma abstração, é o eco silenciado de gerações que viram seus antepassados se curvarem, e que aprenderam, no inconsciente, que a segurança reside na conformidade. 65% das pessoas, sob certas condições, abandonam suas convicções mais profundas em favor da harmonia do grupo. Imagine a memória dessa submissão sendo passada adiante, não em livros, mas nos tremores sutis das mãos, no olhar esquivo, na hesitação em questionar. Por que a mente coletiva repete padrões de submissão? Porque o peso da desobediência, por vezes, é maior do que o peso da injustiça. Um ciclo vicioso de ciclos de obediência prejudicial se instala, onde o medo do ostracismo supera a sede por justiça. Se essa verdade ecoa em seu silêncio, sinalize-a. O espelho se estilhaça, e ali está você. Não nas imagens antigas, mas no reflexo moderno. Quantas vezes você se viu, ou viu alguém, seguindo cegamente, apenas para não causar problemas? Como identificar sinais de obediência prejudicial em um grupo? Preste atenção ao silêncio, às piadas que ninguém acha engraçada, mas todos riem. Às decisões que parecem ilógicas, mas são aceitas sem questionamento. Aos bodes expiatórios que surgem sem culpa real. Aos líderes que exigem lealdade acima da lógica. Aos discursos que simplificam a complexidade,
polarizam o debate e demonizam o diferente. Apontamos para a banalidade do mal, para a normalização do absurdo. É o momento em que a consciência individual cede ao fluxo da corrente, e a pessoa se perde na multidão. 80% dos participantes nos experimentos sociais sentiram um desconforto profundo, mas persistiram na obediência. Quantos de nós sentem esse desconforto hoje, e ainda assim se calam? O último suspiro de quem se desintegra. Não é sempre um grito, às vezes é um sussurro de resignação. Ou, para os raros, um brado de insurreição contra o abismo. A resistência à obediência cega começa com uma simples recusa. Um não que parece pequeno, mas que tem o peso de um universo. É a escolha de ser um ponto de atrito, uma areia na engrenagem, um pensamento dissonante. É a coragem de assumir o isolamento momentâneo pela integridade duradoura. A maioria fugirá dessa verdade, mas se você escolhe ficar e confrontar seus próprios padrões, faça oficial. A jornada para desvendar as armadilhas da mente coletiva é solitária, mas essencial. Quais são os seus gatilhos, as suas zonas de conformidade? Onde, em sua vida, você sente o peso da obediência cega? E que fragmento de sua essência você teme perder? Compartilhe nos comentários.